Ao encontro da campanha da Rádio Clube Se Beber Não Perca a Noção, o nosso entrevistado de hoje, o toxicologista Dr. Menir Zaiter, especialista em dependência química. Dr. Menir, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bem, graças a Deus. A gente acompanhou aí, né, a matéria da jornalista Gisele Lima, acompanhamos aqui os números do Ministério da Saúde, que diz que quanto maior a escolaridade, maior o consumo abusivo de álcool. E o Yujo dizia aqui na primeira hora do programa, o cara estuda pra ficar burro. Pois é, pô. Porque vai estudar pra beber um monte. Pra beber um monte, pra estragar com a saúde, pô. E aí que tá. Como é que a gente pode avaliar isso aqui, doutor Menir? Porque a gente imagina o seguinte, cidadão mais consciente, né, mais inteligente, com maior escolaridade, deveria saber que o consumo abusivo de álcool faz mal à saúde, por exemplo. Bom, primeiro você tem que pensar assim, que a Organização Mundial de Saúde, ela coloca que atualmente, vamos pensar de ano passado para cá, existem 2 bilhões de pessoas no mundo que usam o álcool indevidamente. 2 bilhões de pessoas no mundo. E que ainda tem uma pesquisa que a idade, o início desse uso do álcool, veja, não estou nem discutindo a questão da pesquisa, mas que o início do álcool hoje, somente aqui, começa entre 12 a 13 anos de idade, e crianças de rua, veja bem, já tem uma outra pesquisa do IBGE, que crianças de rua começam a usar o álcool aos 9 anos de idade. Então, quando você fala assim, que pessoas com maior escolaridade buscam, né, o álcool, a gente entende maior escolaridade o quê? Nível superior, então você está falando da pessoa adulta, ou aquele que está indo para a escola e tem realmente um ensinamento maior. Só que dentro de tudo isso, existe um fator preponderante, que é a estrutura de família. A estrutura de família é muito clara dentro disso. Primeiro, que a doença do álcool é progressiva. Segundo, que ela tem um fator genético. Muitos autores questionam o fato, mas ela existe até a 4ª geração. Então, se eu tenho o hábito da bebida, eu passo a desencadear isso em função daqueles que estão com a predisposição. Exemplo, se eu bebo socialmente, como foi dito aí anteriormente, o que se questiona socialmente? O fato de uma pessoa beber uma latinha de cerveja por dia equivale a 2 copos por dia. Então essa pessoa já está no caminho do alcoolismo. Por quê? Porque é uma doença progressiva e vem da predisposição. Então a questão da escolaridade, eu acho que é muito claro quando se diz respeito ao nível em que essa pessoa está. Eu entendo que escolaridade começa desde o primeiro momento que você coloca uma criança na escola e passa a dar a ela o incentivo e a amostra daquilo que é a realidade. Uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, ele já tem esse início, porque muitas das escolas hoje já fazem um trabalho de prevenção em relação às drogas, e o álcool entra em relação às drogas. Agora, claro. Doutor, pois não, doutor Menir, nesta questão também, e a pesquisa traz aí que os homens, né, consomem quase 3 vezes mais álcool do que as mulheres. Que tipo de avaliação dá para fazer em cima dessa afirmação? Veja, na minha experiência, o que é que funciona? Vamos pensar assim, né? 2 pontos. A primeira observação. Eu tenho feito uma observação em alguns locais e até mesmo conversando com algumas pessoas, que essa conduta de que o tabaco, que também entra como uma droga, né? Uma droga estimulante. O tabaco, ele funciona da seguinte maneira. Bom, vou lá, estou num lugar, eu tenho que fumar, eu tenho que sair do local onde eu não estou para ir para um outro local. E aí eu pago o meu mico. Então, na verdade, eu faço uma ingesta maior de álcool para poder me manter naquela situação que eu estou ali. Porque tem conotações de oralidade. O álcool, ou o tabaco, ou a comida, ou qualquer outra conduta tem a ver com oralidade, que é uma das primeiras fases de desenvolvimento que Freud preconiza, que é de 0 a 18 meses. O segundo ponto é que a mulher, ela bebe menos, se você for pensar em números, mas o quadro clínico dela passa a ser maior do que do homem. O homem bebe, ele multiplica muitas vezes o seu uso, mas assim, eu bebo uma cerveja, uma outra questão, a mulher, ela prolifera isso muito maior. E dentro desse contexto, ela chega até uma conduta de uso do álcool de cozinha misturado com água e açúcar, dentro da sua necessidade de uso. E tem mais, ela bebe escondido, vamos pensar assim. Por quê? Porque quando ela começa a beber, ela começa a pegar a cerveja do marido e como ela vai no mercado, ela repõe aquela cerveja. Aí como ela tem um espaço para poder dormir um pouco mais à tarde, ela dorme. E as pessoas só vão descobrir isso lá na frente com o tempo. Então assim, bebe-se mais homens,
mas o quadro clínico em relação à mulher e o homem é maior na mulher, até porque toda essa conduta que ela tem hormonal, etc., que gera muito mais complicadores na história de vida dela nesse sentido. Dr. Menir Zaiter, que é especialista em dependência química, é médico toxicologista. Psicólogo clínico. Psicólogo clínico. O doutor Menir, sobre a questão da Câmara dos Deputados, né? Agora vai para o Senado, aprovou aí a lei, o texto que endurece a lei seca, aumenta as ferramentas para que a polícia comprove a embriaguez dos motoristas, né? Vai para votação no Senado, depois segue para a sanção presidencial, e isso, né? Em função até do que disse o Superior Tribunal de Justiça, de que a embriaguez só poderia ser comprovada pelo teste do bafômetro ou por exame de sangue. Então, na prática, muitos motoristas se recusam a realizar os exames, até pelo que diz a própria Constituição. Como é que a gente pode tentar, né, fazer com que, de fato, esta situação aconteça, como quer os deputados, como querem os senadores, né, nesta questão de que é preciso comprovar também que o cidadão está bêbado, não só com o exame de sangue e não só com o bafômetro, mas sim eventualmente com testemunhas, com vídeos, enfim, com outras situações. É possível hoje provar dessa maneira, porque antigamente você produzia produzia provas contra si próprio. Só que vamos fazer uma porta aí um pouquinho. Da mesma forma que hoje tem uma lei, né, que coloca esse posicionamento, que é importante até para que a gente possa configurar tantos casos que têm acontecido aí, e a questão, né, do uso do álcool é um dos fatores que trazem mais problemas, principalmente em relação ao dirigir, mas tem um agravante nesse meio. Nós vamos ter a Copa daqui a pouco no nosso país. E nós temos uma lei no nosso país que é proibido vender bebida alcoólica em campo de futebol. Correto? Correto. Dentro disso, abre um parênteses, né? A FIFA entra em contato com a sede e aí o nosso presidente, ou seja lá quem for, determina que os estados é que vão ter que definir se isso pode ser feito ou não. Então imagine o parênteses que abre. De repente o estado do Paraná coíbe a venda de álcool no estádio, mas o estado de Santa Catarina ou qualquer outro estado abre isso. Como é que fica o cidadão dentro desse processo de ambivalência? Quando a lei é única e infelizmente, repito, infelizmente, uma marca pode determinar alguma coisa porque tem patrocinadores. Se a lei pode ser mudada dessa forma, imagine em outros níveis como pode ser feito. O que as pessoas não entendem é que o álcool não é apenas uma doença progressiva, mas é porta aberta para outras drogas. E aí as pessoas não estão atentas que outras drogas trazem mais prejuízo, não maior do que o álcool, mais prejuízo em relação à conduta do cidadão dentro da sua cidade ou dentro da sua família. Ok.